Este museu foi construído em 2005, no entanto em 2017 sofreu renovações. É um museu um bocadinho mais interativo, onde também temos vídeos com testemunhos da nossa comunidade. É um museu sobretudo dedicado ao criptojudaísmo, à vivência do judaísmo em segredo por parte da nossa comunidade, como é que eles viviam algumas das principais celebrações. Um museu aberto a toda a gente? Sim, nós temos visitantes não só judeus, sobretudo judeus, mas não só. E que vem descobrir uma das comunidades mais fantásticas em Portugal. Esta é a localidade com os judeus mais antigos de Portugal. Embora não saibamos ao certo quando os judeus terão vindo para Belmonte, porque se por um lado temos uma pedra que nos dizem ter pertencido à antiga sinagoga de Belmonte do século XIII, datada do século XIII, não há documentos que nos provem que de facto existia uma comunidade ou uma sinagoga durante esse período. No século XV, aí sim temos certezas da existência de judeus em Belmonte. E não aconteceu como em muitos casos, que os judeus partiram e depois voltaram. Não, aqui eles conseguiram permanecer secretamente durante vários séculos, mas permaneceram aqui. Quando as pessoas vêm aqui que não têm muito conhecimento, qual é um bocadinho, depois de visitarem e saberem a história, qual é um bocadinho a reação que vos dão? As pessoas ficam maravilhadas com o museu e perceber que eles conseguiram aqui, de uma forma secreta, sobreviver. E o facto também de, apesar de ser secreto, as pessoas sabiam que eles eram judeus e não se importavam, portanto, sempre foram tolerantes com os judeus aqui, por isso também acaba por fazer com que eles consigam se manter aqui, consigam viver em paz. O que se encontra aqui, há objetos dessa comunidade? Sim, sobretudo aqui de facto não sobreviveram muitos objetos, mas temos os objetos, por exemplo, relacionados com o Pessah, com a Páscoa judaica, como é que eles faziam o matzá, o pão ázima, que eles chamavam de pão santo, um pão feito unicamente de farinha e água, que não pode levar fermento, exceder os 18 minutos de preparação, nem sequer ser amassado com as mãos, porque tudo o que ajuda na fermentação é proibido nesse pão, e é um pão específico da Páscoa. A forma como eles coziam durante a noite para evitar que se apercebessem os vizinhos a Páscoa. Temos também objetos do Shabat, as candeiazinhas utilizadas durante o Shabat, em que é necessário estar sempre candeias acesas, e elas colocavam em armários embutidos nas paredes, fechavam o armário para evitar que se visse o crepitar da luz. Era um sinal identificativo de judaico, portanto eles evitavam que fosse visto. Há um grande interesse, por exemplo, da comunidade judaica, visitantes que vêm aqui? Sim. Procuram sobretudo conhecer a história dos judeus de Belmonte, como é que eles sobreviveram aqui, que é de facto este museu leva-nos a isso, leva-nos a perceber como é que eles sobreviveram aqui, e também algumas pessoas têm uma curiosidade em saber como se elas supostamente acham que têm uma raiz judaica, dizem que 1/3 da nossa população descende de judeus, e há sempre aquelas, no fundo as pessoas têm uma esperançazinha de ter ali aquela veia judaica, desperta-lhes curiosidade e acabam por querer conhecer um bocadinho mais profundamente o judaísmo.